Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, a todos os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estarmos juntos. Esse evento acolhido por esta igreja, nossa gratidão também a todos os irmãos. Nosso assunto de hoje à noite é igreja e responsabilidade social. Porque, na verdade, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós estamos tratando, esse é o nosso tema. Nós estamos conversando sobre igreja e política, igreja e esgoto a céu aberto, igreja e analfabetismo funcional, igreja e impeachment, igreja e Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Dilma Rousseff, igreja e eleição, igreja e corrupção, igreja e o que está na notícia do jornal do dia, igreja e comunidade. No meu tempo de criança, quando eu morei em Acari, não era comunidade não, era favela de Acari. Eu fui batizado com 11 anos de idade na Igreja Batista de Acari, que ficava dentro da favela de Acari e está lá até hoje. Hoje chama comunidade. Onde eu morava, hoje ao redor do lugar onde eu morava existe a Fazenda Botafogo. Mas no meu tempo era favela, hoje a gente chama de comunidade. Mas nós estamos aqui para falar sobre igreja e favela, nós estamos aqui para falar sobre igreja e meninas de 13 anos de idade que são abusadas e prostituídas por 50 centavos, 25 centavos nas beiras das estradas do nosso país. É sobre isso que nós estamos aqui para falar. Nós não estamos aqui para falar sobre o livro de Gálatas, não estamos falar sobre o discipulado, nós não estamos aqui para falar sobre crescimento de igreja, não estamos aqui para falar sobre a obra missionária, não estamos aqui para falar sobre anjos, dons espirituais, não estamos aqui para falar sobre oração, intercessão, não estamos aqui para falar sobre a autoridade da palavra de Deus, não estamos aqui para falar sobre a redenção, a santificação, a glorificação, a justificação pela fé, não estamos aqui para falar sobre isso, nós estamos para falar sobre pobre, gente morrendo de fome no mundo. Estamos aqui para falar que provavelmente nós que estamos nesse auditório fazemos parte de 2% da população do Brasil. Isto significa que muito provavelmente 98% da população do nosso país tem uma qualidade de vida inferior, um padrão de vida inferior ao nosso padrão de vida. Com isso eu quero dizer, a roupa que os nossos irmãos brasileiros vestem, o atendimento médico ao qual eles têm acesso, a escola onde os seus filhos estudam, se é que tem escola, se é que tem médico, se é que tem hospital, se é que tem remédio, se é que tem consulta. É disso que nós estamos falando. Agora, por que é que nós vamos nos reunir na igreja para falar sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Por que é que nós vamos nos meter em questões sociais? Por que é que nós vamos nos meter em política? E há tantas pessoas que não entendem isso, tanto não entendem isso, que dizem que nós que puxamos esse assunto para dentro da igreja, nós somos marxistas, nós somos comunistas, nós somos socialistas, nós somos vermelhos enrustidos, nós somos petistas, nós somos governistas, nós somos cristãos. Por isso que nós falamos desses assuntos dentro da igreja. É porque nós lemos a Bíblia de um jeito. E nós cremos em Deus a partir da revelação que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito extraordinário. Por que é que nós falamos de fome dentro da igreja? Por que é que nós falamos de suicídio dentro da igreja? Por que é que nós queremos falar sobre educação infantil dentro da igreja? Por que é que nós queremos falar de guerra? Por que é que nós queremos falar de refugiados dentro da igreja? É por causa da revelação que nós recebemos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo.
Se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos falando desses assuntos. Nós estaríamos fazendo outras coisas em relação ao nosso Deus, mas nós não estaríamos falando sobre esses assuntos, muito provavelmente. Porque pense comigo, se eu fizer para você a pergunta: onde está Deus? Você responderia o quê? Onde está Deus? Onde está Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe dá prazer. É o Salmo 115. As nações nos perguntam: onde está o seu Deus? E nós respondemos: no céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo que lhe apraz, Ele faz tudo que lhe dá prazer. O nosso Deus está no céu. O nosso Deus é o Pai nosso que está no céu. O nosso Deus está no céu. Onde está o nosso Deus? Lá em cima. O nosso Deus é o Deus Altíssimo. Onde está o nosso Deus? Lá em cima. E aquele que habita lá no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O nosso Deus está onde? Está lá em cima. Se você receber essa pergunta: onde está o seu Deus? E você responder: o meu Deus está no céu, lá em cima. Está certo ou está errado? Está certo. A Bíblia fala isso, que Deus habita o Altíssimo, mas também habita com o humilde, o oprimido, o quebrantado de coração. O profeta Isaías nos ensina isso. Então está certo dizer que o nosso Deus está lá em cima. Está certo quando nós clamamos a Deus, que nós levantemos os olhos aos céus. Quantas vezes durante o meu dia eu estou fazendo uma corrida? Essa semana mesmo eu estava correndo, um dia ensolarado, eu olhei para o céu, não tinha um tom diferente de azul. O céu era um azul perfeito e não tinha uma nuvem, não tinha nada, era o mesmo azul. De onde eu olhasse, de ponta a ponta onde eu conseguia olhar, era o mesmíssimo azul. Aí eu levantei os olhos aos céus e disse: obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor. Olhei para o céu. Por quê? Porque Deus está no céu. Mas onde mais Deus está? Alguém pergunta: além de no céu, Deus está onde mais? Os teólogos, os filósofos, os pensadores e tal, eles disseram o seguinte: que Deus não é o máximo da escala hierárquica de todas as coisas, e Deus não é nem mesmo o maior de todos os deuses. O nosso Deus, que nós adoramos agora com as nossas canções, Ele não é o maior de todos os deuses. O nosso Deus é o único Deus. Há uma grande diferença entre a gente acreditar que o nosso Deus é o mais poderoso de todos os deuses e acreditar que o nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. Todos os outros são falsos deuses. Há um só Deus. Todos os outros são ídolos. Todos os outros são obras da imaginação humana. E não poucos são obras das mãos humanas. Tem boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam. São ídolos, são coisas. O nosso Deus é o único Deus. E Ele não está no topo da hierarquia, do tipo ameba, margarida, laranjeira, aí vai subindo, ser humano, Albert Einstein, Nelson Mandela, Martin Luther King, aí depois vem Deus. Não é assim. O nosso Deus não está no topo na hierarquia de todas as coisas que existem, porque Deus não existe, Deus é. Nós existimos, Deus é.
Nós fomos chamados à existência. Nós fomos chamados do nada para o ser. O nosso Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Então o que era você antes de ser o que você é? Nada. Você era um nada, e aí Deus foi lá e falou, nada. Aí você apareceu. Ele tirou você do nada, Ele me tirou do nada. Nós existimos, e Deus nos deu o seu ser por empréstimo. Nos deu o seu ser como condição para a nossa existência. Nós existimos de favor, Deus é. O que era Deus antes de ser? Essa pergunta não cabe, porque Deus é, Ele sempre foi e sempre será. E quando os pensadores, e na Bíblia Sagrada isso foi percebido, foi entendido, por exemplo, Karl Barth disse o seguinte, que Deus é o completamente outro. Não há nada que se possa comparar a Ele. Nada, absolutamente nada. Pense uma coisa assim que você possa comparar com Deus, não é. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Deus habita em luz inacessível. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que ninguém jamais viu a Deus. Viu aquilo que de Deus se pode conhecer. Aquilo que foi revelado em Jesus Cristo, o Filho. Mas Deus, o Pai, essa comunhão da Trindade, aqui damos o nome de Deus, nós nunca vimos. Porque Ele está fora, completamente fora, de todos os horizontes de possibilidade, sequer da nossa imaginação. Se as coisas que Ele tem preparado para nós estão muito além daquilo que os nossos olhos já viram, que os nossos ouvidos ouviram, ou que já passaram pela nossa cabeça em algum momento, se as coisas que Ele tem preparado para nós são desse tipo, quanto mais Ele. Então não há nada que se compare a Deus. Muito provavelmente por isso no Decálogo está dito que não devemos fazer imagem alguma do nosso Deus, porque não há nada que se compare a Ele. Não há nada que seja minimamente semelhante a Ele. Não há nada. Então Ele é o completamente outro. Santo Agostinho dizia o seguinte, se você conseguiu entender, não é Deus. Se você conseguiu criar uma identidade, uma imagem, não é Deus, porque Deus não apenas está lá em cima, mas Deus está lá fora. Lá fora. Fora do quê? Disso que nós chamamos universo. Isso que nós chamamos universo, Deus criou, mas Ele mesmo não está no seu universo. É isso que na teologia e na filosofia, eles falam da imanência, que é isso aqui, as coisas que a gente pega, vê e tal, do mundo imanente, e o mundo transcendente. O mundo imanente é esse aqui. O mundo transcendente é o mundo que está lá fora. Lá fora onde? Não sabemos. O apóstolo Paulo vai chamar de terceiro céu, talvez. E ele diz que o que ele viu no terceiro céu não pode falar. O João viu alguma coisa, mas aí ele comparou com pedra preciosa, com brilhante, com dragão, com bicho de 7 caudas, 8 cabeças. É uma confusão lascada aquele tal do Apocalipse. Mas Deus não apenas está lá em cima, como também está lá fora. E se você responder, onde está o seu Deus? Está lá fora. Você nunca viu nada semelhante a Ele, nunca verá. Você não tem ideia do que Ele é, porque não há nada que se possa comparar a Ele. Ele é totalmente outro, Ele está lá fora do universo. Está certo também. Agora, onde mais Deus está? Tem uma coisa que a Bíblia fala que é misteriosíssima. A Bíblia fala que Deus está em nós. Aí começa um negócio que a gente devia fazer 1 minuto de silêncio agora. Deus está em nós.
Mais precisamente, a Bíblia Sagrada diz que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós convencionamos chamar de Espírito Santo, que Jesus chamou de Parácletos, nós chamamos de Espírito Santo, essa pessoa habita em nós porque Deus derramou o seu Espírito em nós. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita o nosso homem interior. Eu não sei explicar essas coisas na Bíblia, e eu acho que não tem como explicar mesmo. Se desse para explicar melhor, o Paulo, que é bem mais inteligente do que eu, já teria explicado. Ele não explicou. Ele falou, o Espírito Santo habita em nós. E Cristo também habita em nós. E essa é a nossa esperança gloriosa. A nossa esperança da glória. A nossa gloriosa esperança que Cristo habita em nós. Então, se alguém perguntar, aonde está Deus? E eu responder, em mim. Está certo ou está errado? Está certo. Está certo. Porque o Espírito Santo habita em mim. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que isso é? Não sei. Não sei. Mas a Bíblia diz que é. Então eu acredito que é. E que o Espírito Santo está em mim. Então, da mesma forma que eu olho para o céu, lá em cima, né? O céu representa para mim o lá em cima. E eu falo, Deus, obrigado, Senhor. Eu poderia olhar e falar, ô Espírito Santo, eu estou precisando de uma força. Ele está em mim. Também posso. Ou eu posso não olhar nem para dentro de mim, nem para o céu. Eu posso simplesmente fechar os meus olhos para cortar a comunicação visível com qualquer outra realidade. E quando eu fecho os olhos, eu vejo o quê? Nada, eu vejo escuridão. E aí, diante de tanta luz, o que a gente vê? Nada, a gente fica cego. Fechar os olhos é cegar-se. E na oração, cegar-se diante de quê? Diante de tanta luz. Então eu fecho os meus olhos e eu digo, Deus, Tu que estás aí, onde nem a minha visão alcança, nem a minha imaginação persegue, eu invoco o Teu nome. Tu que estás aí fora, fora de tudo que eu sei, fora de tudo que eu conheço e de fora de tudo que me é acessível, eu invoco o Teu nome agora. Então eu fecho meus olhos. Eu posso olhar para cima, posso olhar para mim e posso fechar meus olhos, porque Deus está lá em cima, Deus está lá fora e Deus está em mim. E Deus está em nós. Mas onde mais Deus está? Aí é que me parece que o nosso Senhor Jesus nos obriga a falar de política, esgoto, educação, prostituição, corrupção, bala perdida, energia elétrica, hospital, remédio, aparelho para fazer exame de ressonância magnética. Nós precisamos fazer, tem isso, né? Imagem, né? Exame de imagem. Ressonância magnética? Não é, né? É ressonância só. É magnética? Bom, vocês que estão dizendo, hein? Beleza. Mas nós temos que falar sobre isso. Por quê? Porque tem mais um lugar onde Deus está. E se você perguntar para mim hoje, das respostas, onde está Deus, qual a resposta que eu daria a resposta que está aqui na primeira carta de João, capítulo 4, que eu peço para você não abrir, porque eu vou ler em outra tradução, eu vou ler na tradução da Bíblia a mensagem. Primeira carta de João, capítulo 4, eu começo a ler o versículo 7. Meus amigos amados,
Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar, não sabe a coisa mais importante a respeito de Deus: que Deus é amor. Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que os nossos pecados, causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Vou repetir, hein? Ninguém viu Deus, nunca. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser, e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Ninguém viu Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, nós teremos uma experiência de amor. Logo, teremos uma experiência de Deus, porque Deus é amor. Onde está Deus? Lá em cima está. Lá fora está. Em nós está. Mas onde está Deus? Deus está nas relações de amor. Deus está nas relações de amor. E foi isso que Ele revelou em Jesus. E na verdade, Deus, amor, foi o que Ele revelou em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que vem Jesus trazer para nós, senão o amor de Deus para nós? Onde está Deus? Nas relações de amor. E olha que extraordinária essa Bíblia, como essa Bíblia sagrada é maravilhosa. Antigamente eu pensava assim, como é que Deus virou gente? Se Deus encarnou, quem ficou lá? Eu pensava essas coisas, eu não conseguia entender. Será que foi um pedaço de Deus virou gente, outro pedaço ficou lá? Eu ficava pensando nessas coisas. Tem um livro do Billy Graham que ele começa dizendo que o netinho dele falou: vô, Deus é o pai de Jesus? É. E Jesus é o filho de Deus? É. E Jesus é Deus? É. Então Deus é o pai dele mesmo? A Trindade, a Santíssima Trindade. Até que um dia você descobre que Deus não é nome, Deus é título. Deus não é um nome, Deus é um título. Pense que você tem uma... Com licença aqui, eu posso pegar isso aqui? É um pedido de oração que eu pego com todo respeito e sagrado, que não vou pegar o pedido de oração. Pedido de oração é pedido de oração. Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse guardanapo aqui.
Pense que isso aqui é uma etiqueta que você tem na sua mão. Nessa etiqueta está escrito assim: Deus. Ok? Essa etiqueta aqui, você pode colar essa etiqueta em vários lugares. Pode colar essa etiqueta no Flamengo. Pá! Tem gente que colou etiqueta no Flamengo. Tem gente que colou etiqueta na ciência. Tem gente que colou a etiqueta numa mulher, num homem. Tem gente que colou a etiqueta no dinheiro. Transformou o dinheiro no seu Deus, transformou. Tem gente, por exemplo, que colocou a etiqueta numa vaca. A vaca é Deus. Pode. Porque Deus é um título que você dá a alguma coisa. A Bíblia Sagrada revela para nós que desde a eternidade, 3 pessoas viviam em absoluta e perfeita comunhão. E num determinado momento, essas 3 pessoas que viviam em absoluta e perfeita comunhão eram absolutamente iguais em sua natureza e eram uma só. As 3 pessoas eram uma só. Um belo dia, essas 3 pessoas resolveu, porque as 3 eram uma só, então o português não cabe. As 3 pessoas resolveu, beleza? Entendeu? Então as 3 pessoas resolveu criar. E as 3 pessoas criou o mundo. Aí um belo dia, uma das 3 pessoas se fez carne e habitou entre nós. O que nós chamamos de Deus é a comunhão perfeita de 3 pessoas. Nós pegamos essa etiqueta, Deus, olhamos para a eternidade e vimos 3 pessoas em perfeita e absoluta comunhão. As 3 pessoas que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, e colocamos nessas 3 pessoas que chamamos de Deus, um só Deus, a nossa etiqueta. E nós vimos aqui hoje à noite e nós adoramos essas 3 pessoas como quem adora a um só Deus. Uma dessas pessoas nós convencionamos chamar de Deus Pai. Outra dessas pessoas nós convencionamos chamar de Deus Filho. Outra dessas pessoas nós convencionamos chamar de Deus Espírito Santo. Mas uma dessas pessoas se fez carne, habitou entre nós e revelou para nós que a maneira, o modo de ser e existir, ou de ser dessa comunhão é amor. Não tem orgulho, vaidade, não tem hierarquia, prepotência e soberba. Elas vivem uma perfeita comunhão de amor. E são 3. E essas 3 pessoas criou um ser à sua imagem e à sua semelhança. Quem? Nós. Se essa pessoa, Deus, se esse Deus é 3 pessoas e criou um ser à sua imagem e semelhança, esse Deus criou um ser que também é plural, não é singular. Concorda? Senão não seria a imagem e semelhança dele. E criou um ser que é para viver de que jeito? Do jeito dele. Para estar em comunhão com ele, em sintonia com ele. E qual é o jeito de viver? Qual é o modo de vida? Deus, amor. E João vem dizer para nós o seguinte: ninguém viu Deus, mas o Filho revelou Deus, quando veio e morreu por nós.
para mostrar que esse Deus nos ama e que quer nos incluir na sua comunhão de amor. E, portanto, para nós participarmos da comunhão do amor, nós temos que nos amar uns aos outros, porque se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós vivermos de outro modo, modo ódio, modo inveja, modo cobiça, modo indiferença, nós não estamos fazendo a experiência de Deus. Percebe isso como é tão lindo na Bíblia Sagrada? Então ser de Deus, fala assim, pô, esse cara é de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, quer dizer que ela ama muito? Ou que ela profetiza muito? Quer dizer que ela ama muito? Ou ela é eloquente na reunião de oração? Quando você fala assim, esse cara é de Deus, é porque ele fala bem as coisas da Bíblia ou porque ele ama? É porque ele conhece bem as doutrinas da fé cristã ou porque ele ama? É porque ele é um líder carismático ou porque ele ama? É de Deus por quê? É porque ama, aí é de Deus. Se não ama, não é de Deus. Se ama, conhece a Deus. Se não ama, não conhece a Deus. E amor, meus irmãos, amor não é a mesma coisa que simpatia. Não é a mesma coisa que gostar. Eu tinha esse problema sério, porque Deus me mandava amar umas pessoas que eu detesto. Eu falo, Deus, não vai dar isso, Deus. E um dia eu aprendi o seguinte, que amar é doar-se pelo bem do outro, não é convidar o outro para a festa de aniversário. Não é gostar do outro. Gostar, a gente gosta de amigo. Gostar, a gente gosta de quem torce para o mesmo time. Gostar, a gente gosta de quem tem afinidade com a gente. Gostar é fácil. Gostar, todo mundo gosta. O gostar é seletivo. Eu gosto desse, eu não gosto daquele, porque eu vou com a cara desse, não vou com a cara daquele. Amar não faz seleção. Amar não é questão de afeição simpática. Amar é um mandamento. É um modo de relacionamento. E Deus diz assim para mim, meu filho, ame. Eu digo, Senhor, mas eu não gosto desse cara. Ele falou, eu não estou mandando você gostar, eu estou mandando você amar. Doe sangue para ele, dê comida para ele, dê casa para ele, cuide dele como você gosta de ser cuidado e como você quer ser cuidado. Eu não estou chamando você para mandar ele ir na sua festinha de aniversário e para você passar o feriado com ele. Eu estou mandando você cuidar dele como se ele fosse você. Agora você vê aí como é que você vai se resolver. E quando a gente tem a experiência de Deus, esse outro que a gente detesta, porque vá dizer que Jesus gostava de fariseu. Vá dizer que Jesus gostava de Anás e Caifás. Você falasse, ô Jesus, quem você vai chamar para o seu aniversário? Fala, o Anás, o Caifás, chama o Pilatos. Você acha que Jesus ia nessa? Ele está acima disso. Jesus, o Pilatos não vem na sua festa de aniversário? Falar assim, ele não suporta a minha companhia, porque eu sou amor, ele é covardia. O Pilatos não vem na sua festa de aniversário? Não vem porque ele não vai se sentir bem. Eu tenho convidados que ele acha que são sujos. Eu tenho muitos pecadores na minha festa, o Anás e o Caifás, eles não vão se sentir bem aqui. Na minha festa tem as prostitutas. Na minha festa tem os pecadores.
Na minha festa vai ter leproso. O Anás e o Caifás, eles não vão gostar da minha festa, eles não vêm. Então você detesta esse Anás e esse Caifás, né? Não, eu tenho compaixão deles. Eu tenho misericórdia deles. Eu não consigo olhar para eles com ódio, porque você lembra? O meu Pai é amor. Não, então como que você olha para o Anás e o Caifás? Eu olho com compaixão, eu estou indo morrer por eles. Você está entendendo que eu estou indo morrer por eles? Que eu estou indo morrer pelo fariseu? Que eu estou indo morrer pelo imperador César? Que eu estou indo morrer pelo soldado romano que vai me enfiar uma lança na costela? Você está entendendo isso, que eu estou indo morrer por eles? Você vem dizer que eu detesto esses caras? Onde você tirou isso? Ô Jesus, não precisa ficar assim. Eu tenho compaixão de você também. Pode ficar tranquilo. Também tenho compaixão de você. Agora vamos voltar. O que uma igreja tem a ver com Zika vírus? Tem tudo a ver. O que uma igreja tem a ver com quem não tem o que comer? Tem tudo a ver. Porque Deus é amor. E nós vamos fazer a experiência de Deus quando? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Porque olha, você pode passar o resto da sua vida em pé, na praia aqui na Barra, contemplando a maravilha do mar, do céu e do pôr do sol, e com a mão para cima, louvando a Deus. Experimente. Você vai morrer frustrado, frustrada, seco e seca. Porque você está buscando Deus que está não sei aonde, ou lá em cima, ou lá fora. E também você pode passar o resto da sua vida num quarto fechado, ajoelhado ou ajoelhada em oração. Vai morrer frustrado, seco e seca. Você pode passar o resto da sua vida aqui em cima desse palco, com a mão para o alto cantando louvores a Deus. Vai morrer seco e seca. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E nós vamos experimentar Deus quando? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Porque onde está Deus? Lá em cima está. Onde está Deus? Aqui dentro está. Onde está Deus lá fora? Está. Mas onde está Deus? Nas relações de amor. Aí, quando a gente tem a experiência do amor, Deus está junto ali e a gente vive a experiência de Deus. Qual a experiência mais sublime que um ser humano pode ter nessa vida se não amar? E não é o amor de homem e mulher, não é o amor erótico. Hoje tem amor erótico de homem com mulher, mas de homem com homem, de mulher com mulher. Então não é o amor erótico que nós estamos falando. Nós estamos falando do amor de Deus. O amor que faz um homem tocar uma mulher com pureza. E uma mulher tocar um homem com pureza. O amor que justifica o que a Bíblia Sagrada chama de ósculo santo. Um beijo santo. Um beijo onde Deus está presente no contato entre uma pessoa e outra pessoa. Numa experiência legítima de amor. É aí que está Deus. Há muitas religiões que tratam Deus como lá em cima, lá fora e aqui dentro. Mas o Evangelho de Jesus veio dizer que Deus está nas relações de amor. Um filósofo, aliás, atribui-se a Sêneca essa expressão: sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Sou humano, e nada do que é humano me é estranho. O que isso quer dizer? Eu sou humano, e
tudo o que acontece a um outro ser humano me afeta. Sou humano e não sou indiferente a nada do que acontece com outro ser humano. Quando um chora, eu choro. Quando um se alegra, eu me alegro. Você imagina o Espírito Santo falando para Jesus: estou achando Deus o Pai triste hoje, não está achando? Aí Jesus olha e fala: sei não, é o problema dele lá. Não tem nada a ver com aquilo lá não, é coisa dele, coisa dele. Ih, deixa, viu? Você acha essa conversa possível na Trindade? Não é possível, porque é uma unidade. Aquilo que traz lágrimas aos olhos do Pai, imediatamente fazem com que essas lágrimas escorram dos olhos do Filho e dos olhos do Espírito. Não é possível que o Pai chore sem que o Filho e o Espírito chorem. Não é possível que o Filho chore sem que o Pai e o Espírito também chorem. Não é possível que o Pai se alegre sem que o Filho e o Espírito também se alegrem. Portanto, não deveria ser possível que nós fôssemos indiferentes às necessidades e às carências dos nossos irmãos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos a unidade da experiência e da relação do amor. E assim, nós fazemos a experiência milagrosa e mais milagrosa e surpreendente que existe no planeta Terra. Pessoas se doarem umas às outras sem nenhum interesse, senão doarem-se umas às outras. Quando a nossa comunidade começou, nossa igreja começou a visitar uma comunidade quilombola, nós fomos lá para pintar a escola, levar uma biblioteca, ajudar a reformar casas. Vamos lá. Aí eles começaram a perguntar: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês querem o que aqui? Não queremos nada. Vocês são de algum partido político? Não. Vocês estão fazendo pesquisa? Não. O que vocês vieram fazer aqui? Não viemos aqui. Mas por que vocês vieram aqui? Porque nós viemos aqui é porque Jesus ensinou isso para a gente. Mas para que a gente veio aqui? A gente veio aqui para nada. A gente veio porque Jesus nos ensinou isso. E nós vimos aqui, então, estar com vocês e amar vocês. É isso que a gente veio fazer aqui. Fale mais sobre esse Jesus. Você quer ouvir? Nós temos bastante para contar a respeito dele. Amar. Simplesmente amar. Servir. As pessoas não conseguem entender. Onde vocês querem chegar? Não quero chegar em lugar nenhum. O que vocês querem de mim? Não quero nada de você. Mas diferentemente dessa resposta, hoje eu quero uma coisa de você. Eu quero que você pegue o seu celular agora. Estou falando sério, por favor, pegue o seu celular. Vamos fazer um ato de amor. Ou vamos dar passos na direção de um ato de amor. Ok? Melhor assim. Então pegue o seu celular e mande um SMS para esse número que vai aparecer ali, ó. 1, 2, 3 e... Não, falhou. Celular. Deixa eu saber quem está com o celular. Levanta para mim, por favor. Boa. Então, ó, seu celular. Mande um SMS. Apareceu? Olha lá. 27368. Escreva apenas na missão, sem acento e sem hashtag. Então vamos lá ver se dá certo aqui no meu. 27368. Ok. Tem que ser com maiúsculo e daquele jeitinho ali? Tem que ser, Humberto? Não, pode ser minúsculo, tudo minúsculo e tal. Vou mandar igualzinho ali. Beleza.
Enviar. Foi? Agora, ó, vai aparecer aí um monte de coisa para você. Um monte de coisa que não tem na Bíblia, viu, pessoal? É coisa de Zika vírus? É? Eu posso falar um pouco? Vai aparecer coisa aí de Zika vírus. O Humberto vai explicar para você o que é. Eu falo assim, você vai chegar em casa e vai falar assim, pô, eu fui num culto hoje à noite, o cara falou lá sobre Deus é amor. Falou que Deus está lá em cima, lá fora, dentro de nós, mas que Deus está mesmo nos relacionamentos de amor. E depois ele fez um apelo, não mandou a gente mandar um SMS lá para o negócio do Zika vírus. É isso. Nada diferente disso. Porque nós estamos vivendo um problema sério de saúde no nosso país. Dengue faz tempo. Zika vírus e como é que é o nome do treco? Chikungunya. Então nós estamos vivendo um problema sério de saúde. O que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Não é interessante que a gente só acha que tem alguma coisa a ver com isso quando uma pessoa do nosso relacionamento está grávida e vai para o hospital para fazer exame para ver se está com o Zika vírus e toda a igreja é mobilizada para a oração, não é? Se uma pessoa do nosso relacionamento não passar por aquela dificuldade, nós praticamente passamos de largo daquela dificuldade. Então nós temos tudo a ver com isso. Por quê? Por que uma igreja fala de crise ambiental, crise ética, crise política, crise econômica, crise no sistema de saúde, fala sobre epidemia, endemia? Por que uma igreja fala sobre isso? Porque Deus é amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. E Deus habita nas relações de amor. Onde está Deus? Nas relações de amor. E Jesus ensinou isso para a gente. Se vocês amam apenas os amigos de vocês e os familiares de vocês, vocês não são nada diferentes dos gentios, dos pagãos que não conhecem a Deus. A expressão do amor é amar como Deus ama, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, que faz a chuva cair sobre justos e injustos. Assim nós devemos amar, sem nenhuma distinção e preconceito e segregação. Assim nós devemos amar. E se nós amarmos assim, nós seremos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém.